Bom dia, quarto ano. Vamos para a nossa aula remota de Geografia. Hoje vocês abram no Exercitando, tá? Página 38. Primeiro quesito. Leia o pequeno texto a seguir e preencha as lacunas com as palavras ou expressões ou expressão correta do quadro. Aí eu tenho a palavra povoado, densidade demográfica e populoso. A Anitta fez algumas pesquisas sobre Portugal, país de origem da sua família, e descobriu que ele era populoso, tá? Pois o número de habitantes eram muito elevados. A gente viu na aula passada que quando um local ele é populoso, quer dizer que a quantidade de habitantes, tá? Para metro quadrado é maior. Também descobriu que, assim como o Brasil, esse país é pouco povoado, porque a população concentra-se nas principais cidades próximas do litoral e sua densidade demográfica é baixa. Segundo quesito, página 39. Observe novamente o mapa da densidade demográfica da página 33. Este mapa aqui, na página 33. De acordo com o que você aprendeu em história, por que a ocupação maior ocorreu no litoral brasileiro ou áreas próximas? Vejam, a gente viu lá em história que aqui pelo litoral ele foi mais povoado, né? Porque as pessoas, os primeiros navegadores entraram para o Brasil, descobriram essa parte aqui do continente, o Brasil, vindo pelo litoral. Então, no início, as primeiras colônias, tá? Os primeiros povoamentos se deu próximo ao litoral. Só depois, muito depois, é que eles começaram a vir para o interior do Brasil. Mas aqui no interior do Brasil, só quem conhecia muito bem naquela época eram os nativos, que eram os índios. Os colonos, os primeiros colonizadores, eles fixaram as suas colônias aqui, ó, próximo, no litoral ou próximo ao litoral. Na seção Lembre-se, tem dizendo: as unidades federativas correspondem ao Estado brasileiro, aos Estados brasileiros e ao Distrito Federal. O país foi dividido dessa forma para facilitar sua administração. Terceiro, observe os dados sobre algumas unidades federativas brasileiras. Eu tenho unidade federativa, Distrito Federal, com a população de 3 milhões, tá? A extensão territorial de 5.800, a densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, 517. São Paulo, 45 milhões a população. Extensão territorial, 248.200. E a densidade demográfica, 181. Sergipe, 2 milhões. Extensão territorial, 21.900. E a densidade demográfica, 91. Letra A. A unidade federativa que possui o maior número de habitantes, isto é, a mais populosa é a que possui mais números de habitantes, sem dúvida nenhuma, né, pelo que a gente já sabe, é São Paulo, e é só observar os números. Se Distrito Federal tem 3 milhões, São Paulo 45 milhões, Sergipe 2 milhões, aqui mostra que São Paulo ele é o país, ele é o estado mais populoso do Brasil. Letra B. A unidade federativa considerada mais povoada é, olha lá em cima, Distrito Federal. Letra C. Qual das unidades federativas pode ser destacada como a menos populosa e menos povoada? Justifique sua resposta. A resposta aí é Sergipe, certo? E vocês vão justificar sua resposta dizendo que Sergipe, ela é uma unidade federativa com menor número de habitantes, tá?
e por isso não é populosa. E além do mais, a sua densidade demográfica ela é baixa, tornando, né, Sergipe um estado não povoado, tá? Do nosso país. Agora nós vamos para a página 40, onde hoje nós vamos falar sobre a desigualdade social que existe no Brasil, tá? Capítulo 2, muita gente, muita desigualdade. Durante a partida de futebol, Massaro e Otávio observaram que um lado do estádio continuou muito vazio, ou seja, com poucos lugares ocupados. Akira explicou aos meninos que aqueles espaços eram os lugares mais caros e por isso a maioria dos torcedores não sentava lá. Isso quer dizer que nem todas as pessoas têm dinheiro para comprar esses lugares? Geralmente é sim. Geralmente é isso sim. O poder de compra das pessoas é diferente. Otávio ficou pensando no que Akira disse e também lembrou-se do que aprendeu na escola sobre a desigualdade social e econômica existente na sociedade. Primeiro quesito. E você? O que conhece sobre esse assunto? Relate situações que servem como exemplos de desigualdade social e econômica da população observadas por você, seja por meio da televisão, da internet, dos jornais e etc. Gente, existe desigualdade social para todo lado, tá? Quando, por exemplo, eu tenho uma criança, certo? Que ela não está na escola porque ela precisa, por exemplo, trabalhar. Trabalho infantil é crime, mas a gente também tem que saber que a desigualdade social no Brasil é tão grande que se aquelas crianças elas não forem ajudar os pais a trabalhar, elas não têm o que comer. Logo aí embaixo, vocês vão ver aqui, ó, uma desigualdade social tremenda. Aqui eu vejo na primeira cena a família viajando, né, com o seu carro, tendo a sua casa, e olha do lado, um morador de rua. Então aí, ó, já está nítido a desigualdade social. Enquanto alguns têm muito, muitos não têm nada. O juiz apitou o final do jogo depois de saírem do estádio. Akira, Massaro e Otávio, no trajeto para casa, depararam-se com cenas muito diferentes uma das outras. Observe cada conjunto de imagem. Essa aqui a gente já observou, né? Viu aí uma família viajando com sua casa, tendo sua casa, viajando com seu carrinho, enquanto do outro lado, um morador de rua sem ter nem o que comer. Não tem um teto, não tem roupa, né? As roupas que recebe é por doação, dorme no papelão. Então, a desigualdade social está para todo lado que a gente olhar. Olha aqui na página 41. Uma outra cena que mostra bem a desigualdade social. Na primeira cena eu tenho crianças saindo da escola. E do outro lado eu tenho uma criança que não está na escola, está vendendo flores na rua, né? Aí vem, mas todas as crianças têm o direito à escola. Todas as crianças têm o direito à escola. Mas, infelizmente, devido à desigualdade social, nem todas estão. Nem todas têm o privilégio de estar dentro da escola, tá? Estudando, e é o que eu sempre falo para vocês em sala de aula, que vocês devem lembrar, que é um privilégio nosso estar dentro da sala de aula, estudando, nos aperfeiçoando para o futuro, enquanto muitos outros estão doidos para sentar na cadeira que a gente senta e não tem condições alguma. Ah, tia, mas existe a escola pública? Existe, gente. Claro que existe. Porém, né, entre as crianças, essa, por exemplo, que está vendendo rosa na rua, ir para a escola e ficar pensando, quando voltar para casa não ter o que comer, infelizmente acaba indo vender. É errado, mas porém, infelizmente é uma realidade de muita gente aqui mesmo no nosso país. Olha outro, nítido. Essa primeira cena aí tem uma obra para rede de esgoto. Vejam que as casas, né, são umas casas
que não é de periferia, tá? Não é casas de bairros menores, tá? São bairros nobres. Então já está fazendo a drenagem, limpando os esgotos, fazendo as obras, enquanto do outro lado eu tenho moradia sem calçamento nenhum, sem acesso à rede de esgoto, tá? Saneamento básico tá notório que não existe. Então a desigualdade social não está só na roupa que eu visto, no que eu tenho, não. Está em vários e vários outros serviços. Segundo quesito. As imagens retratam alguns dos problemas mais graves relacionados à desigualdade social e econômica no Brasil. Observando-as, você consegue identificar quais são essas desigualdades? A gente viu aí acima nas fotos que a desigualdade ela está relacionada, né, à moradia, ao tipo de saneamento básico e também à educação. Terceiro, na cidade ou estado em que você mora, é possível observar desigualdade como essas? E quais outras você poderia citar? Claro que tem na nossa cidade, no nosso estado, sim, muita desigualdade social. Você vai pensar aí, tá? Em algum modo que a desigualdade social está sendo mostrada e vocês vão comentar. Ao observar a reação dos garotos e tantas diferenças, Akira explicou que a desigualdade social e econômica existe no Brasil e no mundo todo. Embora a população humana tenha crescido muito, principalmente nas cidades grandes, apenas uma pequena parcela da sociedade detém as riquezas e o poder econômico e de consumo. A maioria vive em condições sociais e econômicas inferiores. Isso não é só no Brasil não, tá? No mundo inteiro, a desigualdade social existe. Porém, pelo Brasil ser um país muito grande, acaba que a desigualdade social ela se torna bem presente, tá? Nós temos aqui pessoas que vivem, né, com um poder aquisitivo muito alto, algumas, e a sua grande maioria com o poder aquisitivo pequeno. E o que é o poder aquisitivo? É o seu poder de vida, é a sua qualidade de vida. Tem pessoas aqui, por exemplo, que não tem nem o que comer, não tem nem como fazer as 3 refeições todos os dias, tá? Página 42. Otávio ficou surpreso ao saber que a pior desigualdade existente no Brasil é a má distribuição de renda. Ou seja, há uma diferença muito grande entre os valores que as famílias brasileiras recebem mensalmente. Como você pode observar abaixo no gráfico, em forma de pirâmide, essa diferença leva à classificação das pessoas ricas e pobres, de acordo com a renda calculada pela quantidade de salários mínimos recebidos. As famílias são distribuídas em diferentes classes sociais. Aí lá em cima tem no glossário a renda. Dinheiro que uma pessoa recebe como pagamento por trabalho ou serviço prestado. É o rendimento. Então, todo o dinheiro que entra, né, na casa, ele é uma renda. E aqui eu tenho uma pirâmide da classe social. Vejam que essa pirâmide, ela começa de baixo para cima, tá? A parte de baixo, que é a classe D e E, ela é bem maior, né, que a classe A. Tia, o que quer dizer isso? Que a classe A, que são as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, ou seja, que a sua renda ela é maior, é pouquíssimas as pessoas, tá? Vamos de cima para baixo. Classe A, ela classifica-se acima de 15 salários mínimos. O salário mínimo hoje, 2020, está em 1.045. Então, quer dizer, quem está aqui em cima, ó, na classe A, ele recebe acima de mais do que 15 mil reais por mês. É muito dinheiro, né? Enquanto essa classe aqui, ó, D e E, ele passa quase metade de uma vida, tá? Para chegar a mais ou menos 2 salários dessa pessoa que mora, que tem a classe A. Então, vejam,
logo depois da classe D e E, que é até 3 salários mínimos. Então, D e E ela recebe de um salário mínimo, que é 1.045, até 3 salários mínimos. Vem a classe C, tá? Que corresponde a 27%. Que essa classe C aqui, ela vai receber de 3 a 5 salários mínimos. E a classe B, de 5 a 15 salários mínimos, tá? Mas nada pode impedir das pessoas que estão aqui, ó, na classe D e E, subir para C, talvez para B, tá? E com muita perseverança chegar a A, mas aí vai depender da sua forma de vida. Como você leva, como você economiza, como você acaba fazendo a sua renda render. Aí, Massaro do outro lado, Otávio, as famílias podem mudar de classe social, basta que sua renda aumente ou diminua. Então, da mesma medida que eu posso subir da classe D e E para as próximas classes, eu também posso estar aqui no topo, ó, não saber administrar e começar a descer, tá? Quarto, pesquise com os colegas e o professor o valor do salário mínimo, 1.045, tá? Depois troque ideias sobre como vivem as famílias que recebem apenas um salário mínimo mensal. Você acha que com 1.045, devido às famílias brasileiras tendo que pagar uma alimentação cara, porque infelizmente a nossa alimentação é caríssima, desses 1.045 você tem que tirar, muitas vezes, colégio, né? Então você tira para a educação, você tira para a alimentação, você tira para a saúde, que muitas famílias brasileiras possuem plano de saúde, já que o SUS, infelizmente, né, devido à desigualdade social e vários outros fatores, não atende toda a população, deveria atender, mas infelizmente ainda não. Acaba você tendo que pagar um plano de saúde, além de outras coisas que acontecem, tá? Como o gás, também você precisa ter um dinheiro para o lazer. Agora não, porque a gente está em isolamento social. Mas quando tudo isso acabar e já a nossa vida já foi assim, a gente precisava de uma vez ou outra dar uma esticadinha indo na praia, né? Indo no shopping para poder se distrair. E tudo isso é gasto e é retirado da renda da família. Quinto quesito. Observando a pirâmide, responda: a maior parte das famílias brasileiras pertencem a qual ou quais classes sociais? Olhando na pirâmide, né, a quantidade maior de pessoas é na classe D e E. Sexto, de acordo com sua resposta anterior, podemos dizer que a maioria dos brasileiros possui uma renda que possibilita ter uma boa condição de vida. Por quê? A gente viu lá que a classe D e E, ela é até 3 salários mínimos, né? E não tem como você ter uma boa condição de vida, porque a renda ela é pequena. Você vai ter uma condição de vida aí razoável para se viver. Mas se a gente for fazer uma comparação com as classes C, B e A, a gente vai ver que eles estão em grande vantagem, né? Em cima da maioria da população brasileira. Sétimo, troque ideias com seus colegas sobre em que as famílias geralmente utilizam a renda recebida. Que acabou de falar, né? A maioria das pessoas precisa da renda para se alimentar, para educação, para escola. Aliás, para escola e educação é a mesma coisa. Precisa para remédios, né? Alguns pagam transportes, outros pagam moradia, lazer, não podemos esquecer. Página 43. Se a renda é pequena, muitas famílias não devem ter uma moradia digna, uma das principais necessidades de toda a família. Isso mesmo, Otávio. E esse problema existe no Brasil inteiro. A Kira aproveitou para explicar aos meninos
que a falta de moradia adequada é um grande problema a ser resolvido em nosso país, quando se fala em desigualdade social e econômica. Veja o mapa a seguir, que retrata essa situação. Então, aqui na legenda, ó, vocês vão observando aí os estados e as cores pela legenda, tá? E a gente vai ver aí a quantidade de moradias inadequadas. Então, vejam que menos de 10 moradias inadequadas a cada 100 moradias, tá? Que é o branco, eles são pouquíssimos estados, né? Enquanto eu tenho aqui, ó, a parte vermelha, mais de 20 a cada 100 moradias, ó. A parte da região norte, né? Pegando um pedacinho do nordeste, é onde tem as moradias mais inadequadas. A oitava pergunta: quais são os estados brasileiros com mais problemas relacionados à moradia? Só eu observar aqui, ó. Então, Amapá, tá? Roraima, Pará, né? Amapá e Maranhão, certo? Nono, localize no mapa a unidade federativa na qual você mora. Considerando que a moradia inadequada é um problema social grave, como você avalia essa situação no espaço brasileiro onde você vive? Nós vamos observar o nosso estado, que é Pernambuco. Pernambuco está aqui, ó, na porção amarela, tá? E a porção amarela tem de 10 a 15 moradias inadequadas. Página 44. Embora boa parte da população brasileira tenha moradia, as condições de vida onde essas pessoas moram podem não ser adequadas, principalmente no que diz respeito ao saneamento básico, que envolve o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto e a coleta de lixo. O saneamento básico inadequado é uma das piores consequências da pobreza que grande parte da população brasileira enfrenta. Observe o mapa que mostra a coleta e o tratamento do esgoto no Brasil. Ter um saneamento básico adequado é um dos indicativos de qualidade de vida e de saúde da população. Então, quando eu tenho um local que possui o saneamento básico, tá? A qualidade de vida ela é maior. Quanto menos saneamento básico, a qualidade de vida diminui. Eu tenho aí um mapa do Brasil, tá? Com a legenda. Nós vamos olhar, analisar cada questão e analisar a legenda e o mapa. 10º. Quais são os estados brasileiros que têm menos problemas de coleta e tratamento de esgoto? Então, vejam que moradia com coleta e tratamento de esgoto. Eu tenho aqui, ó, a primeira legenda, o branco, vai ser menos de 10 moradias a cada 100. Então, menos de 10 moradias vai ter saneamento básico. O amarelo vai ser entre 10 e 20 moradias a cada 100. O amarelo escuro, entre 20 e 40 moradias a cada 100. O laranja, entre 40 e 70 moradias a cada 100. E o vermelho, mais de 70 moradias. Ou seja, o vermelho, ele é o que tem o melhor saneamento básico. E a gente vai ver aqui que são os estados de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Na 11ª questão, você, com relação à unidade federativa onde você mora, Pernambuco, tá? Aqui, ó, o amarelo. Como está o serviço de coleta e tratamento de esgoto? Copia da legenda a informação correspondente. Então, se Pernambuco está aqui na parte amarela, a parte amarela, ela corresponde a entre 20 e 40 moradias a cada 100. Você vai copiar tal igual lá no 11º quesito. E por falar nisso, e viva a diversidade cultural brasileira. Como lanche, Otávio e Mácero pediram esfirra e milkshake de chocolate. Primeiro quesito, você sabe qual é a origem desses alimentos? Isso é, de que cultura vieram? Vejam, se vocês fizerem uma pequena pesquisa aí, vocês vão ver que as esfirras, ela é de origem árabe. E o milkshake, tá? Como a própria palavra fala, que ela é
norte-americana. Veja só a afirmação de Otávio. Nossa, a cultura brasileira é como uma concha de retalhos. Encontramos nela fragmentos de diversas culturas. Segundo quesito, uma resposta pessoal. Você acha que ele tem razão? Por quê? Terceiro, quais são as culturas que fazem parte dessa colcha de retalhos? A primeira é indiana, né? Aliás, desculpa, indígenas, tá? Depois veio a cultura africana e depois os diversos imigrantes que construíram, tá? A nossa cultura brasileira. Quarto, cite algumas das contribuições de outros povos para a formação da nossa cultura. Você vai falar aí, tá? Por exemplo, a culinária traz várias coisas de culturas diferentes que formou a nossa. O nosso idioma, tá? O vestuário. Otávio e Massaro não podiam imaginar quantas coisas aprenderiam por causa de uma partida de futebol. Sabe qual foi a última coisa que descobriram? Que esse esporte foi trazido para o Brasil em 1894 por um imigrante inglês chamado Charles Miller. Viu só como a cultura brasileira tem grandes influências de outras culturas?